Tem dias que a fé não grita, ela apenas sussurra. E mesmo assim, o céu ouve. Você já se sentiu longe demais, fraco demais, imperfeito demais para ser ouvido por Deus? Já teve a sensação de que suas orações não passam do teto? Como se tudo estivesse trancado, até mesmo o céu? Talvez você esteja aí, tentando agradar a Deus mesmo tropeçando, tentando orar mesmo sem saber como, tentando se manter de pé mesmo sangrando por dentro. E por mais estranho que pareça, essa é uma das expressões mais puras de fé, porque fé de verdade não é um sentimento perfeito. Fé real é continuar acreditando mesmo quando tudo diz para parar. É não desistir de Deus, mesmo quando o coração está em silêncio. Foi por causa de uma fé assim, crua, imperfeita, mas sincera, que Jesus parou no meio da multidão. Foi por causa de uma fé assim que o céu se admirou. Mateus capítulo 8 nos leva a um encontro inesperado. Jesus havia acabado de descer do monte, depois de pregar sobre o reino, e ao chegar à cidade de Cafarnaum, um homem aparece. Mas não era qualquer homem. Era um centurião romano, um estrangeiro, um invasor. Alguém que, aos olhos dos religiosos da época, não deveria sequer se aproximar. Só que esse homem não veio com arrogância. Ele não trouxe soldados, não levantou a voz. Ele trouxe um pedido e, junto com ele, um coração quebrantado. Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus, com compaixão, se prontifica. Eu irei curá-lo. Mas o que acontece a seguir é tão surpreendente que até o próprio Filho de Deus se admira. O centurião diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele não pediu toque, não pediu visita, não pediu sinal. Ele pediu uma palavra, porque ele entendeu algo que muitos dentro da igreja ainda não entenderam. A autoridade de Jesus não depende da presença física, não precisa de espetáculo, não exige contato. A autoridade de Jesus está na palavra, e isso foi suficiente para um estrangeiro, mas não era suficiente para muitos filhos da casa. Esse homem sabia o que era autoridade. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade. Digo a um soldado, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Ele estava dizendo: Jesus, eu reconheço quem tu és. Eu sei que quando o Senhor fala, a doença obedece. A distância não é um obstáculo. A palavra é a ponte. Naquele momento, Jesus para, olha para os que o seguem e diz algo que deve nos fazer tremer até hoje. Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Nem nos discípulos, nem nos mestres da lei, nem nos que cantavam salmos no templo, mas num estrangeiro, num homem de fora, num oficial romano. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você se sente de fora, se sente indigno, longe, confuso, sem merecimento? Esse texto prova que Jesus não está atrás de rostos perfeitos. Ele está atrás de corações que creem, mesmo em silêncio, mesmo em ruínas. E se tudo o que você tiver hoje for um fio de fé, segure firme, porque uma palavra de Jesus ainda tem poder para atravessar qualquer distância. E antes de seguir, me diz uma coisa: você já viveu algo parecido? Já teve fé mesmo sem se sentir digno? Já confiou mesmo quando parecia que Jesus não estava vindo? Se sim, deixa isso nos comentários. Escreve "eu ainda creio" ou conta a tua experiência. Quem sabe a tua fé silenciosa não desperta a de alguém. Aquele homem não precisava que Jesus caminhasse até sua casa. Ele não precisava de velas, nem de óleo, nem de campanha. Ele só precisava daquilo que muitos desprezam hoje: uma palavra. E sabe o que é mais impressionante? A Bíblia diz que, naquele exato momento, enquanto Jesus ainda falava com o centurião, o servo, lá longe, foi curado. Sem toque, sem presença, sem testemunhas. Foi a fé num comando. Foi a certeza de que, se Jesus dissesse, então assim seria. Essa é a fé que move o céu. A fé que não precisa ver para confiar. A fé que não exige sinais, mas responde à voz. E talvez você esteja aí, no teu quarto, no teu trabalho, na rua, se sentindo longe demais, achando que Jesus só alcança os de dentro, só visita os que estão com a vida certa, só cura quem está limpo. Mas o centurião nos prova o contrário. Ele não tinha nome nas escrituras, não fazia parte do povo escolhido, não sabia cantar louvores, mas
Mas ele creu, e porque ele creu, o milagre aconteceu. Você não precisa entender tudo para crer. Você não precisa sentir tudo para saber. Você só precisa confiar que quando Jesus fala, as coisas mudam. O que está paralisado na sua casa, o que está doente em silêncio, o que está sofrendo longe dos olhos humanos. Jesus não precisa atravessar tua rua. Ele não precisa pisar na tua sala. Ele não precisa aparecer na tua frente. Basta uma palavra e tudo pode mudar. Talvez hoje você precise parar de tentar controlar tudo e apenas confiar. Talvez hoje você precise dizer o que o centurião disse: Senhor, não sou digno, mas diz apenas uma palavra. E essa palavra não está longe. Ela está perto, na tua boca e no teu coração. Porque quando você clama com sinceridade, o céu responde com poder. Não é sobre merecer, é sobre crer. Não é sobre estar perto geograficamente, é sobre estar rendido espiritualmente. Deus ainda honra esse tipo de fé. Não a fé que exige palco, mas a fé que clama em silêncio. A fé que confia sem precisar ver. Hoje, o céu não está procurando perfeitos, está procurando corações que reconheçam quem Jesus é. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez Jesus esteja te dizendo hoje: ainda não vi fé como a tua, porque mesmo ferido você ainda crê, mesmo longe você ainda ora, mesmo em silêncio você ainda chama. E isso é fé. Chega um momento em que você precisa parar de lutar sozinho, parar de tentar ser forte o tempo todo e apenas se render. Se render não é desistir, é reconhecer que existe uma autoridade acima da tua dor, acima da tua história, acima do que você sente. Foi isso que o centurião fez. Ele não pediu para entender, ele não pediu para ver, ele apenas disse: Senhor, diz apenas uma palavra, e essa deve ser a tua oração hoje, mesmo se estiver chorando, mesmo se estiver se arrastando. Senhor, diz uma palavra sobre minha casa, sobre minha mente, sobre meu futuro, sobre meu coração. Diz apenas uma palavra, e eu creio que tudo pode ser curado. Você não precisa de explicações, você precisa de direção, e a palavra de Jesus é direção viva. Então creia agora. O mesmo Jesus que honrou a fé daquele estrangeiro está ouvindo a tua voz hoje. E talvez ele esteja dizendo dos céus: nem mesmo entre muitos religiosos vi fé como a tua. Não porque você é forte, mas porque você continua. Não porque você tem tudo certo, mas porque você ainda crê. E essa fé, mesmo silenciosa, é preciosa demais para ser ignorada. Agora respira fundo, coloca a mão no peito e repete comigo se quiser: Jesus, eu confio na tua palavra. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu te adoro. Mesmo em meio ao silêncio, eu sei que estás aqui. Diz apenas uma palavra e transforma o que eu não posso mudar. Se essa palavra falou com você hoje, então compartilha com alguém que também precisa ouvir. Seja um canal de fé. Deixe que o que te tocou toque outros também. Curta nossa página para que entendamos que você está gostando do nosso conteúdo. E nunca esqueça, a distância nunca foi um problema para Jesus. A dúvida dos outros nunca impediu o teu milagre. E uma só palavra ainda tem poder para mudar tudo.